Eu gostaria de corrigir uma coisa que eu disse errado. Eu falei de Graziela Barroso como arquiteta, mas é uma grande botânica, é uma mulher estupenda. Vamos dizer, eu acho que no fundo ela também constrói. É uma mulher que tem uma noção exata do valor da botânica e o valor da nossa flora. E para ajudar o marido, ela se tornou uma das mulheres mais extraordinárias que eu conheço, atuando violentamente, não só classificando plantas, mas sendo uma das grandes mestras que eu conheci na minha vida, procurando transmitir o que ela sabe aos outros. Agora eu estava falando sobre o Gropius. O Gropius foi um homem extraordinário e que contribuiu muito na minha formação, porque me ensinou de como eu deveria lecionar, transmitir aquilo que a gente julga importante àqueles que também estão interessados em aprender. Ele achava que uma das coisas principais é incutir o entusiasmo aos alunos e àqueles que querem aprender. E achava que, por exemplo, os estudantes arquitetos, eles deviam estar logo no início do curso, em contato com pedreiros, com carpinteiros, com marceneiros e com urbanistas, para compreender melhor a construção de uma casa, a estrutura e a organização. De maneira que isso, para mim, foi uma grande lição, esse convívio que eu tive com esse homem que criou o Bauhaus, que, do meu ponto de vista, é uma das grandes instituições, vamos dizer, de aproveitamento das ideias atuais. Eu gostaria de falar de uma figura que esteve há pouco tempo aqui no Brasil, Buckminster Fuller, que criou o Doma, como diz o meu amigo Clarivaldo do Prado Valadares. É um homem que compreendeu muito bem uma série de estruturas e soube aplicá-las de uma maneira prática. Vou dizer, esteticamente eu acho uma beleza, porque a função está ligada a toda essa parte que é construtiva. De maneira que é também um homem que trouxe para mim uma grande lição de humildade e, ao mesmo tempo, de conhecimento. Vamos dizer, oxalá que todas as pessoas que a gente conhece na vida tivessem esse entusiasmo e essa compreensão pelas coisas que, através da matemática e através dessa necessidade de descobrir. Conheci o Bruno Zev, que para mim é um dos homens fantásticos que eu conheci na minha vida, não só arquiteto, mas sobretudo um grande crítico de arquitetura, e foi com ele que eu também tive conversas interessantíssimas, mostrando da importância não só, vamos dizer, da arquitetura atual, mas do que é importante na arquitetura do passado. Para se aceitar, vamos dizer, a arquitetura atual, e muito importante é saber ver o passado e não pôr de lado como se fosse uma coisa que não tiver, que já era, como se diz hoje na gíria. Mas eu acho que é muito importante compreender o que é importante no passado para saber aplicar ou não aplicar na arquitetura. De maneira que esse homem, como crítico de arte, é um dos críticos de maior importância e o entusiasmo que ele mostrou em certos momentos a respeito do que eu estava fazendo me animou muito a continuar a fazer jardins. Não que mesmo que ele tivesse achado ruim, eu não teria deixado, porque isso é uma coisa que está dentro da gente, ou a gente gosta ou não gosta. E fazer jardins, para mim, é uma paixão, como é paixão pintar, como é paixão desenhar. Se a vida não tivesse essa possibilidade de a gente se expressar através desses meios, sobretudo no meu caso, eu seria um homem falhado, ou falho. Eu gostaria de falar, por exemplo, Eu gostaria de falar de pessoas como que eu conheci, como Breuer, como Ims, como Saarinen e como McHarg, que é um grande professor que continua atuando no campo do paisagismo em Filadélfia, na Universidade de Pensilvânia, como o Noguchi, que, ao meu ver, é um grande escultor e que também compreendeu o jardim de uma maneira escultórica belíssima, como Calder, com quem eu convivi
e que morei até na casa dele quando eu estive nos Estados Unidos. Um homem que fez esculturas, esses móveis, na minha casa. Um homem que tinha uma memória impressionante. Ele passava assim 8, 10 anos que ele tinha estado aqui no Brasil. Eu fui encontrá-lo em Paris. Ele perguntava o detalhe de cada pessoa, o que tinha feito, o que não tinha feito. Esse interesse pela vida dos indivíduos, essa curiosidade pelo que, como atuam nossos amigos, acho também uma coisa comovente e, vamos dizer, sempre eu fico profundamente grato às pessoas que têm essa capacidade de participação e se interessam também pela nossa vida. Podia falar também no Max Bill, que, ao meu ver, é um grande escultor, embora, vamos dizer, eu não seria capaz de seguir a linha que ele conseguiu imprimir a escultura dele, mas o importante é que na vida a arte não seja considerada uma espécie, o artista não seja considerado um lutador de boxe. Cada um tem o direito de se expressar de uma maneira livre e o importante é que cada um diga alguma coisa que outros não souberam dizer. É por isso que eu me interesso tanto por tudo que é problema de arte. Quero dizer que em arte nem todas as experiências são válidas. Agora, nem todos os resultados o são. Mas me interessa, toda experiência é válida. Nem sempre eu quero dizer que eu vá fazer todas elas, porque eu já cheguei a uma idade que eu gostaria de dizer, dentro daquilo que eu procurei, completar muitas vezes uma ideia, como dizia um historiador de arte francês, que o importante é de completar uma ideia que nunca se completa. Eu quero falar um pouco sobre projetos. Eu comecei fazendo projetos, naturalmente, como já disse, a influência foi muito forte de Lúcio Costa, que não só, para mim, é um grande arquiteto urbanista, como um grande amigo que eu tive e tenho. De maneira que o primeiro jardim foi para casa da família Schwartz. E eu fiz croquis bastante maus, mas ele disse, não, estão ótimos. Eu creio que são as qualidades, muitas vezes, que o bom professor tem de procurar incutir entusiasmo no aluno. Depois, com esse projeto, fui convidado para trabalhar em Pernambuco, onde fiz os primeiros projetos para praças públicas. A Praça Arthur Oscar, a Praça Euclides da Cunha e Casa Forte. Com o Estado Novo, voltei para o Rio, onde fui fazer o primeiro projeto, a chamado dos arquitetos, vamos dizer, que era encabeçado por Lúcio Costa. Eu fiz o projeto baseado no risco de Le Corbusier, o Ministério de Educação e Saúde. Para mim foi de grande importância, porque foi o primeiro contato que eu tive todo aquele grupo de arquitetos, sobretudo arquitetos que estavam também em busca de uma afirmação. Foi nesse período também que trabalhei para os irmãos Roberto, para Milton e Marcelo Roberto, para a ABI. E depois disso vieram uma série de projetos, como o parque, que depois passei um tempo na Venezuela, onde eu fiz o Parque del Este, que tem mais ou menos 1 milhão de metros quadrados, onde o convívio, mais uma vez, com o botânico Leandro Aristigueta, contribuiu para que eu conhecesse melhor a flora daquela região, e baseado naquela ideia que eu tinha visto em Berlim, de que cada país tem sua flora e, baseado, vamos dizer, no clima, ela também difere muito. Basta pensar no Brasil, vamos dizer, como foi dividido em províncias botânicas pelo grande botânico que esteve aqui, que foi o Martius. Esse período teve uma importância muito grande para o Brasil, sobretudo mostrando a importância da nossa flora, e por isso que eu tenho lutado violentamente contra a destruição, porque possivelmente nesse planeta o Brasil tem a flora mais rica.
Depois fiz um parque um parque que tem uma importância muito grande na minha vida, ou que teve, foi o Parque do Araxá, com a colaboração de um grande professor e amigo que eu tive, foi Henrique Lamaia de Melo Barreto. Esse homem, vamos dizer, me dizia muitas vezes, você não pode utilizar a planta sem conhecer muitas vezes a planta em loco. Vamos dizer, compreender uma planta isoladamente é uma coisa, ou encontrá-la numa chácara ou numa cultura, mas compreender a planta na paisagem associada a outras plantas tem uma importância muito grande para aquele que quer dar autenticidade a uma expressão em jardim. Eu estou certo que não adianta fazer um jardim documentando planta por planta, como pode acontecer para um jardim botânico, e que a obrigação do botânico